Um costume muito antigo na Santa Igreja propõe que sejam feitas missas votivas conforme cada dia da semana, caso não haja uma obrigatoriedade litúrgica. Nesse caso, as terças-feiras são sempre dedicadas aos santos anjos da guarda, a fim de motivar os fiéis a terem uma devoção viva para com os anjos. Contudo, hoje celebramos a memória angélica. A liturgia do dia 29 de setembro está ligada ao culto de toda a realidade angélica, mas desde o século XVI começou-se a celebrar uma liturgia distinta dedicada aos anjos da guarda, que foi universalizada por Paulo V em 1608. Assim se espalhou pelo mundo inteiro. A palavra anjo significa enviado, mensageiro divino. Eles são criaturas pessoais e imortais, puramente espirituais, dotadas de inteligência e vontade que intercedem a Deus por nós. Eles são servos e mensageiros de Deus, que contemplam continuamente o rosto do meu Pai, que está nos céus, disse Jesus Cristo, Filho de Deus, em Mateus capítulo 18, versículo 10. Eles são os poderosos executores das ordens do Senhor, sempre atentos à sua palavra. Salmo capítulo 103, versículo 20. Por isso, com clareza, lemos no Salmo 91, pois ele encarregará seus anjos de guardar-te em todos os teus caminhos. Quando nos deparamos com os mistérios da vida de Jesus, conseguimos perceber que este salmo profetiza a presença dos anjos na vida do Senhor. Da mesma forma, eles se fazem presentes em nossa vida, como revelou ao evangelista. Guardai-vos de desprezar algum desses pequeninos, pois eu vos digo, nos céus os seus anjos se mantêm sem cessar na presença do meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 18, versículo 10. Antes de sabermos sobre os anjos da guarda, vamos saber quem são os anjos. O Catecismo da Igreja Católica, nos artigos 328 a 352, afirma: os anjos são criaturas, quer dizer que eles não são deuses. Eles foram criados por Deus por amor e para o serviço de Deus. São criaturas espirituais ou espíritos puros. Isso quer dizer que eles não têm um corpo físico. Por isso, são também invisíveis, embora quando necessário, para o cumprimento da vontade de Deus, eles se revistam de um corpo visível, como lemos na história bíblica de Tobias e em outras passagens. São imortais. Os anjos estão na esfera da eternidade, embora possam atuar no tempo em favor dos seres humanos. São seres pessoais. Isso quer dizer que são dotados de inteligência, sabedoria, vontade própria, liberdade, personalidade e individualidade. Como entre os seres humanos não existe um igual a outro, entre os anjos também. Cada um é único, sem repetição. Contemplam a Deus face a face. Esta é uma afirmação feita pelo próprio Jesus em Mateus capítulo 18, versículo 10. Ou seja, os anjos estão sempre na presença de Deus, são santos. Eles glorificam e servem a Deus incessantemente. Eles têm a visão de Deus, do mundo espiritual e do mundo físico, onde nós, humanos, vivemos antes da nossa morte. São mensageiros de Deus. Este, aliás, é o significado da palavra anjo. Tudo que os anjos fazem está de acordo com a vontade de Deus. Quando falam ou se comunicam com os homens, é obedecendo à vontade do Pai. Ajudam os homens em vista da salvação. E a proteção que os anjos exercem sobre os seres humanos diz respeito muito mais à salvação destes do que à simples proteção de perigos eventuais, como veremos mais adiante. Pertencem a Jesus Cristo. Jesus, o Filho de Deus, é o centro da vida dos anjos. Eles foram criados por Cristo e para Cristo. A vida terrena de Cristo está repleta da presença e da ação dos anjos. O artigo 329 do Catecismo Católico, citado por Santo Agostinho, diz: anjo é o nome de ofício, não de natureza. Deseja saber o nome da natureza? Espírito. Deseja saber o do ofício? Anjo. Pelo que é espírito. Pelo que faz, é anjo. Anjo é mensageiro. Com todo o seu ser, os anjos são servos e mensageiros de Deus. Pelo fato de contemplarem continuamente o rosto do Pai que está nos céus, eles são os poderosos executores das suas ordens, sempre atentos à sua palavra. Salmo capítulo 103, versículo 20.
Cada fiel tem ao seu lado um anjo como protetor e pastor para o conduzir à vida. São Basílio Magno. Qual vida? Somente esta vida terrena? Não. A missão dos anjos da guarda é principalmente a de proteger e conduzir o fiel à vida eterna. Claro que, se for para a salvação do fiel, seu anjo da guarda o livrará de perigos e de tormentos terrenos. Mas nem sempre, pois certos sofrimentos servem para o crescimento e até para a salvação de muitas almas. O autor da carta aos Hebreus afirma: os anjos são todos espíritos a serviço de Deus, enviados a fim de exercerem um ministério a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, desde o início até a morte, a nossa vida é acompanhada pela assistência e intercessão dos anjos. Cada fiel tem ao seu lado um anjo como protetor e pastor para o guiar na vida. Desde este mundo, a vida cristã participa pela fé na sociedade bem-aventurada dos anjos e dos homens, unidos em Deus. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 336. E também os anjos são criaturas espirituais que glorificam a Deus sem cessar e servem os seus planos salvíficos em relação às outras criaturas. Ad omnia bona nostra cooperantur angeli. Os anjos prestam a sua cooperação a tudo quanto diz respeito ao nosso bem. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 350. A existência dos anjos é um dogma de fé confirmado por vários concílios, pela Sagrada Escritura e pela tradição da Igreja, que nos apresenta nos escritos dos santos padres e dos santos doutores. O primeiro concílio ecumênico que confirmou a existência dos seres espirituais foi o de Nicéia, em 325. Quando fala dos seres invisíveis criados por Deus. O magistério da Igreja confirmou a realidade dos anjos no Concílio de Latrão IV, 1215. O Catecismo da Igreja afirma sem hesitação a existência dos anjos, a existência dos seres espirituais não corporais, que a Sagrada Escritura chama habitualmente de anjos, é uma verdade de fé. O testemunho da Escritura a respeito é tão claro quanto a unanimidade da tradição. Parágrafo 328. O Papa Pio XII, na sua encíclica Humani Generis, 1959, reafirmou que os anjos são criaturas pessoais, dotadas de inteligência sagaz e vontade livre. São Gregório Magno, doutor da Igreja, dizia que cada página da revelação escrita atesta a existência dos anjos. A presença e a ação dos anjos bons e maus estão a tal ponto inseridas na história da salvação, na Sagrada Escritura e na tradição da Igreja, que não podemos negar a sua existência e ação sem destruir a revelação de Deus. Eles são mencionados mais de 300 vezes na Bíblia. Os concílios de Latrão IV e Vaticano I afirmam que Deus, com sua virtude onipotente, no início dos tempos, simultânea e igualmente, criou uma e outra criatura, a espiritual e a corporal, isto é, a angélica e a material, e depois a humana, esta composta de espírito e de corpo. Com relação ao lugar onde o anjo se encontra, São Tomás ensina na questão 3ª da Suma Teológica o seguinte: os anjos não estão em um lugar, tal como os corpos, isto é, de uma maneira própria e circunscrita, mas de uma maneira que transcende o lugar. Artigo 1º. Muitos foram os santos que cultivaram devoção a eles e se santificaram através deles. Dom Bosco, por vezes, foi defendido por seu anjo, que aparecia como um cachorro e tinha o apelido de Grígio. São Domingos Sávio resgatou uma menina com a ajuda de seu anjo, mesmo sem saber nadar. São Benedito recrutava os anjos em suas atividades na cozinha e por muitas vezes foi ajudado. Esses e tantos outros santos recebem esse auxílio, por isso recomendava Padre Pio aos seus dirigidos espirituais o seguinte trecho de uma carta a uma moça chamada Anita: pelo amor de Deus, não se esqueça desse companheiro invisível, o anjo da guarda, sempre presente, sempre disposto a nos escutar e pronto para nos consolar. Ó deliciosa intimidade, ó deliciosa companhia, se pudéssemos pelo menos compreender isso.
Santa Catarina de Sena recebeu o dom de ver os anjos da guarda das pessoas e o seu próprio. Ela observou que os anjos sempre ficavam à direita das pessoas, porém, de alguns, eles ficavam à esquerda. Assim ela perguntou a seu anjo da guarda o porquê disso. O anjo respondeu: o anjo da guarda fica à direita dos fiéis para guardá-los do pecado e conduzi-los à vida. Estes dos quais eles ficam à esquerda são sacerdotes. Ficam à esquerda deles em sinal de respeito ao poder que Jesus lhes deu. Sim, eles têm um poder que nem os anjos têm, o de consagrar o pão e o vinho, transformando-os no corpo e sangue de Cristo. O anjo da guarda respeita a liberdade de cada ser humano e jamais forçará um homem a nada. A adesão à fé e a Jesus, feita por cada um de nós, deve ser livre. Uma vez que aceitamos Jesus e que buscamos a salvação, o anjo da guarda será um grande auxílio, livrando-nos do mal, do pecado e do afastamento de Deus. Por isso ele fala ao nosso coração, através de inspirações, moções interiores, vontades, palavras de sabedoria e discernimento. Cabe a nós silenciar o coração, buscar a vontade de Deus e buscar na oração a orientação. O anjo da guarda nos acompanha desde a nossa concepção. Ele nos conhece mais do que a nós mesmos. Vivendo fora do tempo, ele sabe de tudo o que aconteceu em nossa vida. Ele sabe de fatos que nos influenciam, fatos que nem nós conhecemos. Ele conhece a nossa história e o porquê de nossos comportamentos. Por isso devemos sempre pedir ajuda a este amigo tão superior e que nos conhece tão bem. A amizade com nosso anjo da guarda desenvolve-se em várias fases. Primeiramente, é necessário tomar consciência de sua existência, saber e compreender, mas também apreciar aquilo que a fé da Igreja Católica nos apresenta em beleza e importância a respeito desses seres angélicos. Depois, será necessário adquirir a capacidade de escutar nosso santo anjo, abrir ao mistério de sua presença ininterrupta em nossa vida para crescermos na amizade com ele. Nesse sentido, o que é mais importante para o desenvolvimento dessa amizade é o silêncio, a paz, a pureza e a simplicidade como atitude de vida. Além disso, precisamos aprender a obedecer o anjo da guarda e tudo fazer com a sua cooperação. Um dos últimos degraus da amizade com o anjo da guarda é a nossa consagração a ele, que pode ser feita através da obra dos santos anjos, Opus Angelorum. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Santo anjo da guarda, rogai por nós.